Paz seja convosco. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo, porque o cuidado de Deus tem sido manifestado sobre as nossas vidas. Você tem sonhos? Saiba, não pense que por causa dessa pandemia eles morreram ou estão atrasados. Deus é forte o suficiente para fazê-los concretizar-se na sua vida. Meditaremos hoje na vida de alguém que teve os sonhos aparentemente roubados, acabados diante dos seus olhos. Mas nós vemos que no final, Deus cumpre os propósitos para aqueles que confiam nele. Gênesis 37, a partir do versículo 3. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José é um exemplo daquele que tem sonhos e que as pessoas tentam abortar, sabotar, impedir o propósito de Deus na vida da pessoa. José, ele vivia de uma forma familiar muito difícil, pois estava entre a predileção do pai e o ódio, rancor e inveja dos irmãos, a ponto de que estes irmãos fizeram a maldade traiçoeiramente. Pegaram José e o venderam como escravo para o Egito, obviamente sem o pai saber. José dormiu príncipe e acordou escravo, numa terra estranha que adorava falsos deuses, costumes, língua, tudo diferente. Mas havia algo na vida de José, sonhos plantados no coração dele, da parte do Senhor. Por isso eu quero te dizer, creia, essa pandemia não destruiu os teus sonhos. Está tudo no relógio de Deus, tudo vai acontecer no tempo dele. Mas o que podemos aprender sobre José? José tinha uma capacidade incrível de sair da teoria para a ação. José é o que se diz, como está escrito em Lucas 21:19, é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Se nós perseverarmos, se nós cooperarmos com o Espírito Santo, tudo se realizará na nossa vida no tempo de Deus. José tinha tudo para ser doente emocionalmente, devido aos vínculos, o crescimento em um lar desequilibrado. Mas quando ele estava longe de tudo e de todos, quando ele estava sozinho, rejeitado, abandonado no Egito, ele sabia que ele estava longe do amor do pai, Jacó, mas que o Pai Celestial estava cuidando dele. E José se apegou com todas as suas forças a todas as oportunidades que tinha para poder sobreviver e viver na escravidão. Você pode entender o que é um jovem, por média de 17 anos de idade, ser valoroso, vitorioso, ser alguém que era notado em tudo que fazia, mesmo sendo escravo? Esse era José. Quando ele foi vendido como escravo, ele foi parar na casa de Potifar, um dos que trabalhavam, um dos homens da confiança de Faraó. E quando Potifar viu o potencial de José, com certeza sabia ler e escrever, e tinha noções de administração, que com certeza aprendeu com o pai Jacó, ele passou logo para mordomo e cuidava de tudo na casa de Potifar. Porém, Potifar tinha uma esposa que não era fiel. E ela cresceu os olhos e cobiçou muito José, que a Bíblia nos diz que ele era formoso. Porém, José era temente a Deus e nunca aceitou as investidas da mulher de Potifar. Mas ele foi acusado injustamente de assédio sexual e, obviamente, por isso foi para onde? Na prisão. José teve uma vida cheia de conflitos, de altos e baixos, mas quando as coisas pareciam que estavam melhorando, pois ele já estava como mordomo, de repente a vida lhe prega outra traição e ele vai para onde? No cárcere. Mas lá no cárcere, da mesma forma como Potifar viu o seu potencial, o carcereiro viu que havia algo diferente em José e o colocou como chefe do cárcere.
José tinha outra característica tremenda, a capacidade de ser alguém que se envolvia, que dava o melhor de si. E a palavra do Senhor nos diz que José era sucedido e José prosperava em tudo que fazia, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Só Deus faz essas coisas extraordinárias, faz escravo ser observado, faz escravo ser elogiado e faz escravo crescer, independente de onde esteja. Receba essa palavra na tua vida. Não é o lugar que determina quem somos, é a nossa identidade com Deus. Se a nossa identidade estiver firmada no Senhor, as pessoas, circunstâncias, problemas não vão nos tirar do alvo, não vão matar os nossos sonhos, não vão nos paralisar. Outra coisa tremenda, linda na vida de José. Ele era submisso a Deus, por isso que ele não caiu em tentação com a mulher de Potifar, porque ele sabia que desagradaria a Deus. Ele era submisso à vontade soberana de Deus e ele também era submisso aos líderes, aos donos no caso, porque ele era escravo. Ele era submisso e ele dava o melhor de si, aonde quer que ele estava. Nesse tempo todo, Deus estava moldando. Aquele jovem de apenas aproximadamente 17 anos tinha sonhos que Deus havia plantado no coração, mas Deus estava tratando, modelando, transformando o caráter de José, porque Deus sabia aonde queria colocá-lo anos à frente. Deus não vê a mim e a você como você e eu estamos aqui hoje. Deus já tem planos traçados para a minha vida e para a tua vida. Planos esses que, se ele já revelasse tudo de imediato, a gente nem acreditaria. José, ele tinha os sonhos que Deus dava. Ele viu feixes se prostrando diante dele. Ele viu estrelas se prostrando diante dele. Ele não entendia que é porque um dia ele seria governador do Egito. Mas aquilo estava guardado mesmo sem ele entender. E ele perseverou. E porque ele foi um jovem que era submisso, Deus o fez chegar ao destino final. Quem não obedece, quem não tem submissão, quem não aprende a ser liderado, não pode liderar. E Deus fez com que José passasse por todas essas etapas difíceis, porque Deus queria que quando ele se tornasse governador do Egito, ele soubesse o que é ser humilhado, ele soubesse o que é ser injustiçado, para que ele governasse com a justiça. Porque quando Deus nos promove, é para que o seu nome venha a ser glorificado. E no meio disso tudo, de tanta dor e sofrimento, Deus usou pessoas certas para que José fosse sendo transformado. Os relacionamentos, as amizades têm o poder de fortalecer a nossa vida ou de nos enfraquecer. Nós temos fortalezas, nós temos fraquezas, mas dependendo das pessoas que estão no nosso círculo de amizade, no nosso círculo de relacionamento, nós podemos nos fragilizar ou podemos nos fortalecer. E Deus usou Potifar para treinar José como mordomo. Deus usou o carcereiro quando ele foi injustamente acusado pela mulher de Potifar e foi parar na prisão. O carcereiro viu logo que ele tinha um potencial enorme e colocou como chefe do cárcere. Então José agarrava todas as oportunidades e ele queria vencer. Não importa o lugar onde nós estamos, não é o lugar que me limita, não é o lugar que diz quem eu sou, é a minha identidade com Cristo que forja o meu caráter e me faz superar os limites. A cada dia, José superava um limite. E ele tinha o dom de interpretação de sonhos também. E lá na prisão, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, que tinham sido mandados também para a prisão. Porém, nos sonhos, Deus deu um significado para ele de que o padeiro iria morrer. E isso realmente aconteceu. Foi condenado à morte. Mas o copeiro voltaria à presença de Faraó. E José pediu, quando você estiver novamente na presença de Faraó, fale ao meu respeito. Mas ainda se passaram 2 anos para que, quando o copeiro voltou à presença de Faraó, lembrasse de José.
O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus ainda tinha mais 2 anos de tratamento no caráter de José. Então o faraó teve um sonho, nenhum dos seus adivinhos, feiticeiros, astrólogos conseguiu decifrar. E foi quando o copeiro lembrou de José e disse: conheci alguém que interpretou um sonho e se realizou. E foi nesse momento que José foi levado à presença de Faraó, interpretou o sonho e Deus mostrou a Faraó que ele tinha que fazê-lo governador do Egito, porque só ele poderia governar aquela nação tão bem. Aprendemos com José que há um tempo de Deus para as sementes dos nossos sonhos germinarem. E nesse processo nós temos que entender que o relógio de Deus nunca erra. Nós temos pressa, mas Deus não tem, porque Ele tem toda a eternidade. Nós somos humanos, então nós somos apressados. Então não apresse o tratamento, não apresse aquilo que Deus tem para te entregar. Porque Deus só permitiu que José se assentasse ao trono, fosse governador, quando ele estava amadurecido. O tempo de espera é amadurecimento para nós. Então que nós possamos cooperar com a obra do Espírito Santo. Eu declaro na tua vida que esse tempo de espera é tempo de renovo, é tempo de restauração, é tempo de mudança de atitudes, é tempo de tratamento da parte do Senhor para a tua vida, é tempo de romper limites, é tempo de deixar as crenças que te limitam de fora e começar a sonhar e a andar no tempo e no relógio de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos que se cumpra na nossa vida o que está escrito na tua palavra, que pela perseverança nós ganharemos a nossa alma. Sabemos que o Senhor tem planos preciosos, grandiosos para cada um de nós. E nós não queremos frustrar os teus planos. E, Senhor, nós te pedimos perdão todas as vezes que nós atropelamos, que nós pela carne agimos no impulso e nós atrasamos aquilo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida. Espírito Santo, vai cuidando, vai curando, vai libertando, vai nos dando força, bom ânimo para obedecer a tua palavra, porque o maior sonho que o Senhor tem para nós é o sonho da salvação, é o plano da salvação para cada um de nós. E nós colocamos, Senhor, a nossa vida, a nossa família debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção. Pedimos que o Senhor venha a ressuscitar sonhos dessa pessoa que nos escuta agora, que o Senhor venha colocar sonhos de vitória, sonhos de salvação, sonho de cura, sonho de renovo, sonho de prosperidade espiritual em primeiro lugar, porque quando nós te buscamos, tudo o Senhor acrescenta na nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que nenhum de nós seja sabotador daquilo que o Senhor preparou e que nós possamos vencer, que nós possamos resistir o dia mal. Por isso, Pai, nós pedimos em nome de Jesus que aquilo que nós temos sonhado se cumpra debaixo da tua unção e da tua proteção, no teu tempo e na tua hora, porque a tua vontade é o melhor na nossa vida. Eu declaro em nome de Jesus cura, libertação, restauração, o melhor de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e em todas as áreas da tua vida. O que Deus preparou, o que Deus planejou para você é melhor, porque as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Espera no Senhor, reanime-se, fique firme. Deus está cuidando de cada detalhe. E assim como Ele fez com José, Ele vai colocar as pessoas certas no teu caminho para te promover. Mas para isso você tem que estar ligado e firme no Senhor. Que o Senhor te abençoe, te proteja, te livre de todo mal.